Oi, gente do canal do Oi. Twins. Então, para quem não sabe, nós temos um método chamado Dance Body Training, DBT, que foi criado em 2016. Nós somos karatecas também há mais de 10 anos e junto com o balé a gente criou essa metodologia. Esse final de semana passado a gente deu aula no FIBAP, então a gente teve a ideia de trazer para vocês aqui 10 semelhanças entre o karatê e o balé. E desde que a gente criou o DBT, né, em 2016, a gente sempre quis aliar o que a gente via que tinha de melhor no karatê com o de melhor na dança clássica. A gente tá gravando aqui, ao fundo tem algumas medalhas, né, tanto de dança quanto do karatê. Então a gente vai falar um pouquinho das 10 semelhanças entre o karatê e o balé. A primeira semelhança é o uso do Ande-o. Obviamente que no karatê a gente não chega com essa terminologia que é tão própria do balé e tão importante para a técnica clássica. Nas bases, que se chamam dashi em japonês, Hekodashi, Kibadashi, Zenkutsu Dashi, Kamae Futodashi, nós usamos também a rotação de quadril, de joelho e de pé, já que a gente sabe que o Ande-o são dessas três partes. E como a Ludmilla falou, base em japonês é dashi. Então, quando a gente fala desse uso do Ande-o, seja na Kibadashi, Zenkutsu Dashi, Kokutsu Dashi, em todas as bases. A gente não vai se alongar aqui e falar assim de cada base específica, mas elas utilizam muito isso. A segunda semelhança é o encaixe do quadril, que no balé a gente faz desde a barra da primeira posição, a gente pensa na colocação do quadril, né? Para auxiliar o Ande-o, para auxiliar na movimentação. E no karatê também. É muito usado nos katas e, como a gente falou, nas bases também. Então, nas transições das bases, o que eles usam muito é isso. Então, a gente sempre tem que estar encaixado o quadril para a base sair melhor. E isso na dança clássica também. E para não flutuar também, o que a gente chama flutuar é você sair de um nível baixo para cima. Então, nos fundamentos do karatê, você tem que seguir sempre uma linha. E esse encaixe de quadril ajuda. Bom, a terceira semelhança. O kata, ele se assemelha muito com uma coreografia. Então, ele é como se fosse uma luta imaginária, que você tem que começar e terminar no mesmo ponto. E ele é uma coreografia, são passos, na verdade são golpes que você tem que executar, que tem movimento de braço, de perna, então se assemelha muito à coreografia do balé. Então a gente vê muita semelhança na questão do trabalho de memorização, o trabalho de você melhorar aquele movimento, é o que a gente faz na coreografia de balé no ensaio, você está melhorando o movimento, uma variação, por exemplo. E é muito semelhante à variação de repertório, porque são katas muito antigos, que tiveram pouca mudança durante os tempos. A quarta semelhança é a altura das pernas. Então, no balé a gente fala muito da altura do développé, um développé 90 graus, développé 180, 120, e no karatê também. Nos chutes, que tem o maigeri, o mawashi-geri, o yoko-geri, entre outros, se utiliza muito, principalmente no mawashi-geri, a questão da altura das pernas para o golpe, então no comitê, que é a luta, ou em uma competição de kata, eles avaliam também essa questão da altura. Então isso foi uma das coisas que a gente viu também de semelhança, que tanto no balé quanto no karatê, a questão da altura das pernas. Não só a altura, mas a execução também, que a gente sempre fala. Não adianta você colocar a perna a 120, 180, mas o quadril tá desencaixado, então você tá andedã, porque tá trabalhando errado. No karatê também. A gente aprende nos fundamentos a técnica dos chutes. Então, para cada chute tem uma técnica. É como se fosse no balé também, para cada exercício existe uma técnica, uma forma certa de fazer. Bom, a quinta semelhança a gente colocou a disciplina. A gente acredita, isso em todos os esportes, mas no karatê e no balé a gente vê muito a questão do atleta e do bailarino disciplinado. A disciplina na pontualidade, que você vai fazer uma aula, você não pode chegar já fazendo uma aula, você tem que se preparar para fazer essa aula, se alongar, essa coisa de você entender o processo que leva para você aprender um kata, ou para você poder passar de faixa, você tem que aprender umas certas coisas. E no balé também, a gente sabe que para você passar de nível, você tem que, às vezes, passar por uma prova escrita, algumas escolas aplicam prova escrita, outras vezes a prova prática. Então a gente vê muitas similaridades. A sexta semelhança é a vestimenta adequada. Então, a gente fala que no karatê se usa muito o karatê-gi, que é o kimono, né, que as pessoas chamam de kimono, mas é karatê-gi, que se utiliza ele, se utiliza a cor da faixa da pessoa, então branca, vermelha, amarela,
é a vestimenta adequada do karatê. E no balé, o dress code, né? Meia calça, o colã, a sapatilha, saia, o short, o coque. Então, que a gente fala que é muito semelhante também, para tanto o karatê quanto o balé ter uma vestimenta adequada. Então, isso entra também na questão de disciplina, entra no cuidado que você tem que ter para ir fazer uma aula de karatê. Não é assim, vou fazer uma aula de karatê de qualquer jeito, vestido de qualquer jeito. Não dá certo. Tem até um modo específico de você amarrar a faixa. Então, isso você pode se assimilar a como você amarra as fitas da ponta, que tem um modo correto. Então, isso é bem interessante. Bom, a sétima semelhança é que o piso tem que ser adequado. No karatê, a gente tem um dojo, que é o local de treino, que geralmente é um tatame. Então, tem que ser um piso próprio, porque você salta, você cai no chão. E o balé também, você tem que ter um piso próprio, um piso flutuante, um linóleo para você fazer a prática do balé. Porque senão você incorre em risco de lesão e também a questão de você não conseguir fazer direito a aula se você não tiver um piso adequado. A oitava semelhança é a questão de codificação de passos e movimentos. Então, a gente fala muito que, tanto no balé, existem os passos no nome francês. Passé, jeté, développé, rond de jambe, rond de jambe par terre, rond de jambe... Vários passos, que são um código. E no karatê também. Tem toda uma codificação para chute. Oizuki Jodan, Chudan Samozuki. Como eu já falei, Mageri, Mawashigeri, Okugeri, Ageuki... Então, é muito semelhante isso. Você tem que aprender a codificação, né, o livrinho que a gente fala, do que existe no karatê e que existe no balé. Porque às vezes o professor vai dar uma aula, ele não vai te explicar, ele só vai falar assim, façam GT en tournant, façam 4 rondejans par terre, en dehors, ou depois en dedans. E lá também, façam 5 magueris. Então, é a codificação de cada técnica. Bom, a nona semelhança é que existem diferentes métodos, diferentes técnicas, né? No balé a gente pode citar, tem o método Royal, o Vaganova, o Chequete, Bournonville, Cubano e variados métodos. No karatê também existe o Shotokan, que é o que a gente pratica, tem o Shorin-ryu e tem outras técnicas. Modifica, sim, algumas coisas, alguns katas, mas a essência é a mesma, né? O soco, o chute e o balé também. Então a gente vê muita similaridade entre a existência de diversos métodos. E também nessa questão de métodos, por exemplo, existe o karatê de contato, o karatê de semicontato, no balé hoje já existe uma tendência de falar de balé contemporâneo, né, o neoclássico, então a gente vê que isso também se assemelha. A décima semelhança é a exigência, né? Tanto do balé quanto do karatê, é uma exigência de sacrifício, disciplina, hierarquia. Existe muita hierarquia, tanto do professor, do mestre, quanto do aluno. Então, no balé a gente tem os mestres, os professores, e nós temos no karatê, os senseis. E quando a gente fala de exigência, é também uma exigência estética. Nas competições, aí eu falo de ambas as estéticas que a gente está falando, tanto do balé quanto do karatê, existe uma exigência. Então, por exemplo, você vai competir com variação de repertório. Você tem que fazer um passé bem feito daquele jeito. Você tem que fazer um arabesque bem feito. Nas competições de kata também, você tem que fazer uma base daquele jeito, kata daquele jeito. Então, existe um certo, né? Para você, e quanto mais certo, sua pontuação aumenta. E eu acho que também a questão da interpretação. Quando a gente fala interpretação no karatê, no kata, é a força. É a força que eu coloco no movimento, que é a intenção de um bailarino quando está dançando. Qual a intenção de uma Gisele, uma intenção de uma Sylphide. Então, esse vídeo a gente fez como curiosidades, né, de mostrar um pouco das similaridades. Às vezes a gente não pensa o quanto que o balé é similar ao esporte e a outras práticas também. Então, a gente quis trazer para vocês umas curiosidades, aproveitando que a gente tem um DBT. Então, a gente pede quem gostou do vídeo se inscrever, compartilhar, mostrar para as pessoas. Também seguir a gente nos nossos Instagrams, tem um DBT, tem um Twins Balé, tem o nosso Instagram pessoal, quem quiser acompanhar um pouco mais da nossa trajetória. E a gente resolveu fazer esse vídeo, assim, para exatamente mostrar como é que a gente criou o DBT, metodologia, como é que a gente vem tratando essas duas coisas que podem, às vezes, de primeira impressão, parecer muito opostas, né? O karatê e balé não tem nada a ver, mas quando você vai juntar
e você vai estudar a fundo, você vê que tem tudo a ver. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal. Se você acha que alguém vai curtir também, alguém que faz karatê, alguém que faz balé. Espero que vocês continuem nos acompanhando, porque a gente está trazendo coisas diferentes aqui no canal para vocês. Tchau, gente!